sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Do vale do desencorajamento ao monte do avivamento. Se você prestar atenção no livro do profeta Abacuque, é isso que ele mostra. No capítulo 1, verso 1, ele começa a sua escritura com uma palavra muito interessante. Ele diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Preste atenção. O peso. Quando Abacuque ouviu dos lábios do Senhor o que Deus ia fazer sobre o seu povo, o povo de Israel, aquilo foi um peso sobre ele. E pode ser que você esteja chegando o ano de 2019 com um peso nas costas. Está até meio encurvado. Ou é impressão minha? Pode ser que você esteja terminando esse ano com um peso. Você ouviu notícias que não foram boas. Você teve diagnósticos que foram difíceis. Você perdeu o emprego. Sua família não foi bem. Você teve momentos assim de muita instabilidade. E você não vê a hora que termina o ano de 2019 para você virar essa página e ver se reescreve um 2020 um pouco melhor. Não é? Aliás, essa semana, das notícias muito tristes que nós ouvimos aí foi a morte do Augusto Liberato. Não é? Por mais que seja uma pessoa não crente, irmãos, por mais que seja uma pessoa aí do mundo, mas é triste, não é? Quando você vê uma pessoa assim que, usando uma linguagem bem aí secular, não fez mal para ninguém, não é? E de repente está em casa e vai fazer uma limpeza no ar-condicionado, cai, bate a cabeça e morre. Deixa a esposa, 2 filhos. Isso, humanamente falando, é muito triste. Sabe por que é triste? Porque a nossa irmã Germana, por exemplo, também caiu dentro de casa. E ela caiu, e ela se machucou, e ela está imobilizada em cima de uma cama. É muito triste que essas coisas aconteçam com pessoas de longe e com pessoas de perto, com descrentes e com crentes. E às vezes ouvir isso é um peso. Não é? É um peso que nos acomete. Abacuque começa o seu livro com essas palavras: o peso que ouviu o profeta Abacuque. Monta o primeiro outdoor da história. Deus vem para ele novamente e diz assim: Abacuque, escreve em letras grandes, torne-a bem conhecida e coloca num lugar assim que qualquer pessoa que passar, ele possa ler o que está escrito. E Abacuque faz isso. Não só isso. Ele toma uma outra atitude, ele diz assim: eu vou fazer isso, Senhor. E eu vou subir lá na minha torre de sentinela, de vigia, de guarda, e vou ficar esperando. E vamos ver o que o Senhor vai fazer. Parece-nos que quando Abacuque toma essa decisão, as coisas começam a mudar, mas o silêncio de Deus na vida de Abacuque é muito grande. É por isso que no capítulo 3, verso 2, que eu já li, o Abacuque ele diz assim: quando eu ouvi a tua palavra, Senhor, eu tremi, eu temi, me sobreveio um espanto. O versículo 16 corrobora com isso. Ele diz: ouvindo eu, o meu ventre estremeceu. Você já teve notícia assim? Você já passou por um momento assim? De ouvir algo que estremeceu o seu coração? Estremeceu suas pernas? O livro do profeta Abacuque é uma das joias do Antigo Testamento. Recheado de disciplinas e segredos espirituais que nos conduzem a uma vida de uma proposta de vitórias, não é? Diante de Deus. Ele começa o seu livro no fundo do vale, desencorajado, desanimado, um tanto quanto frustrado, temendo, tremendo, em conflito com a sua vontade e a vontade de Deus, com os seus planos e os planos de Deus. Abacuque poderia dizer assim: é verdade o que disse o outro profeta, Jeremias, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os meus, eu não posso entender.
Ele poderia dizer isso tranquilamente. O nome dele significa abraçar ou lutar. E ele faz essas duas coisas no livro. Ele luta com os problemas do seu povo, com os seus conflitos, mas ele abraça o Senhor, a sua saída. No primeiro capítulo do seu livro, ele demonstra sua preocupação com os tempos difíceis e perigosos, pois ele usa palavras como violência, iniquidade, destruição, contendas e injustiça. Ao mesmo tempo, ele reconhece que a causa de tudo isso é a distância que Israel está de Deus, mostrando para nós o perigo que é o crente, o povo de Deus, andar longe do Senhor. A nação havia afrouxado a sua fé, desobedecido à lei, distanciado-se da palavra. Tanto que no primeiro capítulo também, uma das coisas muito importantes que Abacuque faz é falar várias vezes, ou é fazer várias vezes o pedido de socorro a Deus. Ele diz: eu clamarei, eu buscarei, eu gritarei ao Senhor, se necessário. Depois desse clamor perturbado do profeta, não é? Ele vai para a sua torre, ele vigia, ele espera, a resposta vem, Deus manda ele escrever a resposta. A partir daí, Deus começa a trabalhar não o exterior de Abacuque, porque a destruição que Deus ia fazer sobre o seu povo, ele fez. Nem sempre orar vai mudar as circunstâncias externas. Mas por vezes, Deus vai mudar a situação interna. E é tão bom quando isso acontece, irmãos. É tão bom quando isso acontece. Quando Deus muda o nosso interior. Quando Deus trabalha a nossa vida. Quando Deus opera no nosso coração. Quando Deus aumenta a nossa fé. Quando Ele muda o nosso foco. Quando Ele nos desperta. Quando Ele nos faz enxergar como Abraão, além do que se vê. Como isso é bom. É por isso que pessoas de Deus, nos piores momentos da sua vida, nas Escrituras, eram capazes de adorar. Porque eles saíam como que numa visão sobrenatural do momento que viviam e traspassavam para a eternidade. Se você lê o livro do Apocalipse, por exemplo, e você vê a vida de João, João está velho, João está desprezado, João está abandonado, João está exilado, João está indo para a morte. Mas no pior momento da sua vida, ele tem a maior revelação da sua história. Ele vê a eternidade, ele vê o Senhor Jesus, ele vê a história da igreja, ele vê o fim da igreja, ele vê o arrebatamento, ele vê o juízo de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê os novos céus, ele vê a nova terra, e ele ouve Jesus dizendo: João, vem para cá. E é muito importante a gente ter essa visão de Deus. Porque você vai ter que muitas vezes, na sua vida, deixar o presente momento. E se quiser sobreviver como crente, ir à presença do Senhor. Muitas vezes. Abacuque faz isso. O que leva Abacuque dessa situação de desencorajamento no começo do livro para uma alta montanha de intimidade com o Senhor, de adoração, de louvor? Nós vamos ver isso rapidamente, e eu quero dizer para você que as mesmas disciplinas espirituais que o Abacuque teve que ter, nós também teremos que ter se nós quisermos sobreviver como crentes, vivos, fervorosos, dedicados, consagrados, amantes da palavra, pregadores da palavra no mundo que vai de mal a pior. Se nós quisermos viver uma vida de fé, uma vida além, não é, da naturalidade deste mundo, nós teremos que praticar as mesmas coisas que Abacuque praticou. No mundo onde a única coisa permanente é a mudança. No mundo onde os empresários estão sendo trabalhados emocionalmente para entenderem que as empresas elas têm picos, né, de altos e baixos, e eles têm que se manter emocionalmente equilibrados, porque senão eles vão falir primeiro que a empresa. Eles têm que entender que no mundo a única coisa permanente é a mudança. Assim como eles, eu e você, temos que entender que a vida é cheia de altos e baixos, mas que nós precisamos manter um equilíbrio, manter uma vida realmente casta, uma vida voltada para Deus, e custe o que custar, aconteça o que acontecer, caia o que cair, venha o que vier, nós vamos permanecer na nossa torre de vigia, andando com o Senhor, fazendo a vontade de Deus e glorificando o seu santo nome. Que disciplinas Abacuque teve?
que nós precisamos ter. Primeira, nós temos que aprender, irmãos, cada momento, cada dia, a valorizar a palavra que temos. Você precisa, e eu também, valorizar esse livro. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda no seu coração diante de Deus. Qual foi o dia este ano em que, lendo a Escritura, o Senhor falou tanto ao seu coração, porque você estava aberto, em que as lágrimas vieram, e você abraçou esse livro, beijou esse livro, adorou ao Senhor desse livro, e disse: Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é a minha vida. Qual foi o dia? Se não teve esse dia, cuidado. É perigoso. Você pode estar longe de Deus. Deus nos fala pela sua palavra. O que Ele quer falar com você, o que Ele quer falar comigo, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer me ensinar, o que Ele quer te ensinar, vem desse livro. Não se engane, não se iluda, não vá atrás de outras coisas, porque Deus tem o seu caminho próprio. E é por Ele que Deus nos guia. O profeta ouviu Deus falar. O termo declarações e relatos aparece várias vezes no livro. Deus havia lhe falado, e ele diz: ouvi a tua palavra, ó Senhor, e eu temi. O D.L. Moody costumava pensar o seguinte: eu achava que por vezes devia fechar a minha Bíblia e orar e pedir que Deus falasse comigo. Com o tempo aprendi que eu devia fazer o contrário. Eu devia abrir a palavra e devia orar dizendo: Senhor, agora fala comigo. Eu devia abrir a palavra. Eu devia abrir a palavra. Irmãos, no meu tempo de incredulidade, muitas vezes na minha casa entrou Bíblia, sabia? E entravam Bíblias grandes, volumosas, bonitas e caras. Eu me lembro que na casa da minha avó, toda vez que você chegava na sala, na prateleira dela, um lugar muito bem cuidado, muito bem preparado, havia uma Bíblia enorme, sempre aberta. Mas eu nunca vi, em 17 anos de incredulidade, eu nunca vi, nem dentro da minha casa, nem na casa da minha avózinha, uma pessoa sequer chegar naquele livro, abrir aquele livro e ler aquele livro. Eu nunca vi. Mas o que tem me chocado recentemente é que aquela prática tem se tornado uma prática daqueles que são chamados povo de Deus hoje. Ei, meu irmão, você tem na mão nada mais, nada menos do que a revelação do teu Deus para a sua vida. A vontade dele, os caminhos dele, os planos dele, a orientação dele, a exortação dele, o encorajamento dele, o destino que ele preparou para você está nas suas mãos, é a palavra dele. Ela não pode ficar fechada dentro de casa ou aberta em uma estante, amarelando, cheio de poeira. Como disse Moody, antes eu pensava que eu devia fechar o livro e pedir para Deus falar comigo, mas aí eu entendi que é o contrário. Eu tenho que abrir o livro e dizer: Senhor, fala, o teu servo ouve. É importante destacar, meus irmãos, aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 15. Olha, essa semana eu li esse versículo e isso aqui entrou como uma espada no meu coração. Eu já li tantas vezes esse texto, irmãos, já ouvi mensagem nesse texto, mas tem dias que o Senhor realmente tem dias que o Senhor realmente quer triturar o coração da gente. E eu li os versículos 7 e 8, ele diz assim, ó: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Perceba, se as minhas palavras estiverem em vós. É importante destacar que Abacuque ficou alarmado com a palavra, ficou fraco, sem ação. Aliás, muitos homens da Bíblia, depois de ouvirem a palavra de Deus, eles tiveram como que uma tremedeira. Por exemplo, Josué, quando recebeu a notícia que ia substituir Moisés,
Que peso, né? Ele tremeu. Ele ficou agitado em espírito. Prostrou-se com o rosto em terra diante do Senhor. Um outro exemplo, Davi. Quando Davi ouve que ele será o rei de Israel, ele disse, não, tem alguma coisa errada. Ô profeta, a tua profetada atingiu a pessoa errada. Não pode ser. Eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu sou fraco, raquítico. Daniel, diz a Escritura que quando o anjo do Senhor vem e traz a revelação, e parte dessa revelação era dos finais dos tempos, diz a Bíblia que Daniel ficou exausto e enfermo. Ó, o homem ficou doente. Porque o peso foi muito grande. Quando João vê o Cristo glorificado, ele cai aos seus pés como morto. E tem que ser levantado pelo Senhor. Por isso que A.W. Tozer disse o seguinte: conhecer a Deus é ao mesmo tempo a coisa mais maravilhosa do mundo. E também a mais terrível. É a mais maravilhosa do mundo. Conhecer a Deus é a vontade de Deus. E a mais terrível. Quando Abacuque vê que a Babilônia virá como uma enxurrada que vai varrer Israel do mapa e levar para a sua terra, acabam as forças de Abacuque. Acabam as forças de Abacuque. Ouvir a palavra de Deus é algo sério, irmãos, porque a Bíblia nos coloca em xeque. Abacuque ficou impactado quando ouviu a palavra do Senhor. É assim que nós devemos ficar. Olha ao seu redor. Olha o mundo que você está vivendo. Meus irmãos, fazem 20 anos que eu prego desse púlpito, para a glória do Senhor Deus. E por pura graça dele. Nada mais. E vocês são testemunhas. Quantas mensagens eu já preguei aqui dizendo, olha ao redor, olha os fins dos tempos, olha os dias. Se você pegar a primeira mensagem que eu preguei aqui sobre isso, não é? E as últimas que eu tenho pregado, que eu ainda vou pregar daqui para frente, você vai ver que de lá para cá o negócio se agravou de uma maneira terrivelmente triste. Mas por que é assim? É porque vivemos os últimos dias. Tudo está sendo preparado e convergindo para a volta do Senhor Jesus Cristo. E assim como Abacuque estava alarmado, quando você ler o livro do Apocalipse e ver os juízos de Deus que vão cair sobre esse mundo, não pode ser outro sentimento. Tem que ser de alarde, e ao mesmo tempo de urgência, e ao mesmo tempo de disposição, de empolgação, para proclamarmos a glória do Deus vivo, enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Em segundo lugar, Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele aplica uma outra disciplina espiritual na sua vida. Ouvi a tua palavra e temi. Preste atenção daí para frente. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque agora ele se dobra diante de Deus. Ele se curva diante do Senhor e ele faz aquilo que é o mais simples para o crente. Ele ora. Ele se volta para Deus em oração. Este capítulo, meus irmãos, é um salmo. Depois de ouvir a voz do Senhor, o profeta começou a orar a Deus e não mais discutir com Deus. Logo, sua oração se transforma em adoração. Ouvir a palavra de Deus nos deve levar a orar. Os puritanos tinham um hábito que, eu falei esses dias na classe, eu estou tentando aprender, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho me deliciado. Eu queria muito te incentivar nesse sentido, que é orar orando os salmos. É uma das coisas mais deliciosas que existe na vida. Só que você tem que orar de olhos abertos. Aí você vai ter que quebrar um paradigma, né? Tá bom? Porque no Antigo Testamento eles oravam de olhos abertos também, de olhos fechados, abertos, de joelhos, com as mãos erguidas, não é? No altar do Senhor, apontando para Jerusalém, só por esse motivo, não é o nosso caso hoje, porque nós não temos que apontar para Jerusalém agora, né? Jesus é o caminho, então a gente tem que orar apenas, é o suficiente. Mas observe, quando você ora os salmos, como é que você ora? Você abre o salmo, e você começa a orar a Deus olhando para o salmo, e você vai
em cada versículo observando as palavras que vão se destacando na voz dos salmistas. E você vai se apropriando do conteúdo e vai falando com o Senhor sobre aqueles conteúdos. Irmãos, você passa meia hora, 40 minutos, uma hora e meia que você nem percebe. É uma delícia orar os salmos. Sem contar que não te falta conteúdo para oração. E você abre o leque para conversar com Deus sobre todos os assuntos. Os puritanos oravam os salmos. Ouvir a palavra de Deus deve nos levar para Deus. O mesmo Deus que determina os fins, determina os meios para alcançar os fins. A Bíblia diz, vocês nunca vão ter nada se não pedir. É preciso pedir. Abacuque orou porque estava impactado pela palavra e pela visão que teve de Deus. Isso fez com que ele se voltasse a Deus em oração. Deus sempre quer se revelar a nós, pois para Ele nada é impossível. Porém, Deus tem dificuldade em achar pessoas que sejam prontas a se encontrar com Ele. Cada dia mais. Cada dia mais há dificuldade de encontrar pessoas que querem ter um encontro com Deus em oração. Que querem realmente viver aquele momento. E eu quero dizer para você, irmãos, que em alguns momentos a gente vai ficar espantado com o que houve. Mas quando você eleva-se a Deus em oração, não muito tempo depois, Deus transforma aquele tremor, aquela angústia, em alívio e bênção. Na sexta-feira eu estava na reunião da diretoria da Ibresse em São Paulo, nossa última reunião antes da associação, que é em janeiro. Muito animados, tudo organizado, vídeos divulgados, propaganda. Estamos com uma estimativa de ter lá pelo menos 200 congressistas esse ano, o dobro do ano passado, se Deus quiser. Estávamos muito animados, mas era mais ou menos 10 horas. O nosso preletor principal nos ligou lá. Doente, acamado, com a voz bem baixinha, dizendo: pastor, me perdoe, mas eu não tenho condições de pregar. Eu estou impossibilitado de sair da cama recentemente, com problemas nas minhas pernas terríveis, que afetou minha memória. A minha esposa, que seria a preletora para as mulheres, fez uma cirurgia da vista. Ela vai ficar impossibilitada de no mínimo 3 meses aí para pregar. Eu quero que os irmãos me perdoem, mas devido à minha idade, meu problema de saúde, eu estou impossibilitado. Irmãos, vocês não fazem ideia do que me veio naquele momento. Pensa você num congresso que envolve o estado inteiro. A região centro-sul do Brasil, muita gente de fora já se inscreveu. Mas naquele momento, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou meu coração. Eu provei, irmãos, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Falei: pastor, fique em paz. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele sabe o que está fazendo. Fique em paz. Vamos orar pela sua saúde, conte com a gente. Desliguei o telefone, compartilhei com a diretoria e falei: irmãos, e agora? Vamos orar a Deus? E vamos passar um tempo em oração? E oramos a Deus. Depois pedi algumas sugestões de nomes. De última hora, alguém do mesmo nível, é muito difícil. Mas o primeiro nome sugerido, pastor Edson Naves, autor, escritor de livros, preletor nacional, até internacional, que eu nunca ouvi, mas ouvi falar muito bem. Eu digo: gente, esse nome vai ser difícil, né? Nosso congresso é em janeiro. Mas Deus é bom, vamos entrar em contato. E na mesma noite, sexta-feira, entrei em contato. Ele respondeu, disse: pastor, amanhã de manhã eu te dou uma resposta. Se sim ou se não. E para louvor e glória do Senhor, no sábado de manhã, ele respondeu dizendo: pastor, você acredita que minha agenda está vazia nesses dias? Estarei com os irmãos com prazer. Me passe o tema direitinho e será um prazer pregar para os pastores e líderes e esposas, e vai ser uma benção. Sem contar que ele é um dos presidentes da ABCB no Brasil, na área do aconselhamento, e vai ser uma benção, com certeza, irmãos. Deus provê, irmãos. Deus ouve orações. E Deus responde no momento e na hora certa.
O preço de subir ao alto monte com Deus é alto às vezes. O profeta estava disposto a pagar, porque Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Meus irmãos, nós precisamos aprender. Eu estou aprendendo devagarinho, as duras custas, cabeça dura. Mas a gente vai aprendendo a depender e a andar com o Senhor. O sofrimento, às vezes, é o megafone de Deus, as dificuldades são os meios de Deus trabalhar em nós. E sabe, há algumas coisas que o Senhor vai nos revelar que jamais descobriríamos sem que não tivessem as provações, os momentos difíceis, as dificuldades. Existem pérolas de grande valor que estão escondidas atrás de grandes problemas. Você sabe que um diamante não é achado bonitão daquele jeito, brilhando lá. Ele é bruto, é feio, só quem conhece para poder encontrar. Mas quando encontra, lapida, aí ele ganha brilho, beleza e valor. Os nossos problemas não são uma punição. Na verdade, eles são os recursos que muitas vezes Deus usa para nos chamar para perto dele. Meus irmãos, Deus não está louco com a gente. Ele está interessado na nossa vida. Ele quer mudar, trabalhar, transformar. Ele quer fazer de você a igreja pura, sem mácula, pronta para encontrar com o noivo Jesus Cristo. E Ele está operando na nossa vida. Então nós precisamos ter essa mesma disciplina de Abacuque. O Spurgeon disse o seguinte: quer gostemos, quer não, a regra do reino é ore. Quer gostemos, quer não. Quer tenhamos o hábito, quer não. Se queremos ser pessoas melhores como crentes, o negócio é dobrar-se diante de Deus e clamar a Ele. E último, versículo 16 a 19, que nós já lemos. Essa é a terceira disciplina espiritual que Abacuque aplica a si mesmo. Então ele dá valor à palavra, ele dobra-se diante de Deus. E finalmente, ele regozija-se em fé no Senhor. Ele exerce a fé. Nós estamos meio que... Sabe aquele ditado? Cachorro escaldado com água quente tem medo de água fria? Ou cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça? Isso aí é velho pra caramba, né? Conhece esse ditado, não? A gente ouve tanto falar, irmãos, em que você tem que exercer a fé, determinar isso, que a gente fica com medo da fé. Só que a fé é bíblica. Não é essa bagunça. Mas exercer fé, o que é fé? Fé é confiar no Senhor. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Fé é confiar em Deus e dar o passo, pisar nas águas. E Abacuque diz isso nos versos 16 e 19. Ainda que... E ele vai dizendo, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a videira não dê fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que não haja ovelhas para nos darem roupa, alimento, ainda que nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me voltarei para Ele. Ele será a minha alegria, o meu gozo, a minha satisfação. Ele reafirmou sua fé em Deus. Como é que ele faz isso? No verso 16 ele diz assim: eu terei paciência. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo de muita impaciência. E a gente precisa ter paciência, viu? Nós precisamos aprender a ter paciência cada dia, cada momento. Ao olhar para o futuro, o profeta viu uma nação rumando para destruir a sua nação. Ao olhar para dentro de si, viu um tremendo medo. Ao olhar ao redor, viu o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, pela fé, ele olha para o alto, ele vê o Senhor, ele vê o sol brilhando acima das nuvens e das tempestades. E pela fé, ele caminha, pela fé ele espera, pela fé ele tem paciência. Um dos sinais da fé é a disposição de esperar com paciência no Senhor. Não é isso que o salmista disse? Esperei, vamos dizer junto? Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu... Mas é com paciência. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Paciência. Aquele que crê não pode fugir. Aquele que crê não pode temer. Aquele que crê tem que se aquietar. Aquele que crê tem que esperar. Aquele que crê tem que saber que Deus é Deus. Ele diz também: eu farei do Senhor a minha alegria. Verso 17 e 18.
Ainda que não aconteça nada, o Senhor será a minha alegria. Meus irmãos, depois que os babilônios passaram lá em Judá, em Jerusalém, é a mesma coisa que aconteceu lá, o que aconteceu alguns anos atrás aqui, que deu umas explosões catastróficas aqui, entre Campinas e Barão Geraldo, em que os bambuzais, né, eles torceram assim como trança de um cabelo. As árvores foram arrastadas de um lado para o outro, casas foram destelhadas, virou uma bagunça. Pessoas morreram. Quando a Babilônia passou sobre Israel, foi desse jeito que ficou. Houve destruição nas construções, saqueamento de tesouros, devastação nas lavouras e pomares, a economia se desintegrou, não havia mais nenhum motivo para se cantar em Israel. Contudo, o Senhor ainda estava sentado no trono. Como quando perguntaram à filha do Billy Graham, diante das torres gêmeas que caíram, onde estava Deus que deixou as torres cair? E ela disse, no mesmo lugar, assentado no trono do universo. Cumprindo o seu propósito, o seu plano. Abacuque não podia se alegrar com a circunstância, o que você também não poderá fazer muitas vezes. Muitas vezes. Mas você poderá regozijar-se em Deus. Fazer do Senhor a sua alegria. E no verso 19, para terminar, ele diz assim, eu vou retirar a minha confiança de tudo que tem aqui nesse mundo, eu vou transportar a minha confiança para o trono do Senhor. Eu vou confiar nele. Eu vou descansar nele. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Por causa da sua confiança e fé no Senhor, Abacuque começou a saltar com uma corça. Por causa de sua fé, ele pôde caminhar a passos firmes. Por isso Deus permitiu que ele passasse por provações, permite-nos passar por provações e lutas, para que nos aproximemos dele e nos elevemos acima da circunstância. Deus nos criou para as alturas, como ele criou as águias para as alturas. Se ele nos permite passar pelos vales, é para que possamos esperar nele e aprender a subir com asas como águias. O grande comentarista inglês, George Campbell Morgan, declarou, nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Por isso o peso que Abacuque ouve no verso 1 se transforma em regozijo no capítulo 3, verso 16 a 19. Deixou de ser um peso quando ele pegou o peso que estava sobre ele e levou aos pés da cruz. Quem sabe se nós fizermos mais isto, viveremos um pouco mais em paz. Termina essa mensagem. Abacuque nos ensina a encarar nossas dúvidas e conflitos, apegando-nos e ouvindo a palavra do Senhor, dobrando-se diante de Deus e reafirmando a nossa confiança nele. Senhor, em ti confio. Senhor, eu confio em ti. Senhor, o Senhor é minha esperança. Escuta, irmão, quando vier realmente, não é, o dia mau, aprenda a fazer isso diante de Deus. Vamos aprender. Nós estamos aprendendo, eu também. Vamos dizer para Deus, Senhor, eu confio em ti. Senhor, o Senhor é a minha esperança. Eu creio que o Senhor vai dar um jeito na situação. Irmãos, quando a gente confia, uma coisa que para mim tem sido algo que eu tenho vivido. Se eu confio em Deus, no final do problema eu saio alegre demais. Se eu não confio, ele resolve do mesmo jeito e eu saio frustrado comigo. Porque ele fez e eu não confiei. Deus nem sempre muda as circunstâncias externas, como eu disse nessa mensagem, mas por vezes nos mudará internamente, aumentará a nossa fé, avivará nosso coração, para que nós possamos ser como as corças, ou como a águia que anda próximo dele, na presença dele. É por isso que Abacuque disse no versículo de número 2, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio da pior situação, para que eu permaneça fiel, firme e consagrado ao Senhor. Tendo essa mensagem em mente, quero convidar você a cantar um cântico com o seu coração agora. Esta paz que eu sinto em minha alma. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse cântico, daí nós vamos orar, mas eu quero que você cante com o seu coração, por favor. Com a palavra de Deus em mente. Olha só o que você vai cantar. Olha só o que você vai cantar. Cante com o seu coração.
Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, hei de confiar. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. O seu amor não me ganha por vista. Alegre estou. Amém. Podemos assentar, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, queria agradecer ao Senhor pela vida destes irmãos, destes profetas menores. E hoje, de maneira especial, queria agradecer pela vida do Abacuque, que um dia eu teria o prazer, junto com meus irmãos aqui, de conhecer no céu. Talvez ele nem tenha ideia do quanto o Senhor usou a vida dele na nossa vida. Do quanto o seu livro, que na verdade é o livro do Senhor, mas que o Senhor escolheu ele para nos deixar escrito a tua palavra, a tua vontade, os teus propósitos, o quanto é bênção, o quanto é maravilhoso ao nosso coração, o quanto é consolador, o quanto é despertador, o quanto produz de avivamento, o quanto produz de esperança. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Quero orar por cada família aqui representada. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos traz a tua presença. O Senhor nos traz a tua casa e fala conosco. Não é palavra de homem algum, é a palavra do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por esse privilégio, mas quero orar neste momento também por cada um de nós que estamos aqui, nosso Deus. Não permita que a gente fique conduzido neste mundo pelas circunstâncias,
o mundo é assim, eles são como camaleão. Mudam de cor à medida que mudam de ambiente ou de circunstância. Mas nós não. Nós não podemos ser assim. Nós temos um Deus que é eterno, imutável, real, poderoso, Senhor, que está sentado no trono do universo e que tem as rédeas da história, do mundo e da nossa vida em suas mãos. Por favor, em nome de Jesus, tenha compaixão de nós e ajude-nos a sermos estáveis, comprometidos e a sempre aplicarmos as disciplinas espirituais do acolhimento da Tua palavra, de uma vida dobrada em oração e de uma vida cotidianamente estimulada a viver pela fé. Não nos deixes esquecer dessas verdades, para que nós possamos ser aqueles crentes que agradam o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e sobre você levante o rosto.